Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alonso na área, olha aqui, ó, já embarcado no nosso cruzeiro porque a viagem está começando. Vamos iniciar nossa aula 1 da Base Nacional Comum Curricular, onde nós vamos falar aqui dos aspectos gerais da base. Eu acho essa aula de suma importância para que a gente possa compreender, entender o que é a base, o que não é a base, quando a base foi homologada, considerações da base e o currículo. Tudo isso nós vamos ver agora. Vamos nos situar sobre a base para depois, nas próximas aulas, nós iniciarmos efetivamente o estudo da Base Nacional Comum Curricular, onde nós vamos falar do capítulo da introdução, capítulo da educação infantil, do ensino fundamental e finalizando com o ensino médio. Legal? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Então, nós estamos no nosso curso intensivo de BNCC, aula 1. E o curso consta destas aulas já apresentadas no vídeo de apresentação. O vídeo de apresentação já foi, estamos agora aqui na aula 1, aspectos gerais da BNCC. Próximas aulas vamos falar da parte da introdução, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e um simulado para cada etapa. Combinado? Beleza? Estão animados? Então vamos embora. Não precisa nem colocar o colete salva-vida, porque essa viagem aqui é segura. Vamos chegar todos ao fim, ao nosso destino, sabendo tudo de BNCC. Tá certo? Então vamos lá. Começando aqui a nossa aula 1, aspectos gerais da Base Nacional. Nós vamos falar das características da BNCC, vamos fazer uma referência aos currículos BNCC e currículo. Vamos fazer um comparativo da base com as diretrizes curriculares nacionais e com os parâmetros curriculares nacionais. E vamos falar da resolução CNSP número 2 de 2017. Resolução esta aqui homologou a implantação da base nacional. Legal? Muito bem. Então vamos lá, começando com as características da BNCC. Importantíssimo, porque isso cai muito em prova. A BNCC é uma norma obrigatória. Já começou a nossa brincadeira aqui. A Base Nacional Comum Curricular é um documento obrigatório. É uma norma obrigatória. Ok? Obrigatória. Eu vou fazer um comparativo mais para frente com os parâmetros curriculares nacionais. E uma das características dos PCNs, desses parâmetros, é justamente que eles não eram obrigatórios. Aliás, não são obrigatórios. Continuam valendo até hoje. Não são obrigatórios. A base é obrigatória. Vocês vão se deparar com muitas questões nesse sentido, perguntando: a base é um documento obrigatório, a base não é obrigatória. Agora você já sabe. Isso é o básico do básico. A Base Nacional Comum Curricular é um documento obrigatório. Ok? Então, as escolas precisam observar a BNCC. E é obrigatória para quem? Para as escolas de educação básica. A BNCC é um documento que vai trabalhar a educação básica. E aí é preciso nós recapitularmos quais são os níveis da educação. A LDB, ela diz o seguinte, olha, a educação se compõe de 2 níveis. O nível da educação básica e o nível da educação superior. São só 2 níveis. São só 2 níveis. Por sua vez, a educação básica possui 3 etapas. A etapa da educação infantil, a etapa do ensino fundamental e a etapa do ensino médio. E a educação superior não tem etapas. A educação superior tem cursos, programas. Por exemplo, tem a graduação, pós-graduação, curso de extensão, curso sequencial, mas não é o nosso foco a educação superior. Aqui eu quero que vocês saibam que educação básica é um nível, educação superior é outro nível. E, por sua vez, a educação básica possui estas etapas. Então, educação básica é um nível. E educação infantil, ensino fundamental e ensino médio são etapas. A BNCC é uma norma obrigatória para todas as instituições de ensino de educação básica. Educação superior aqui é outra história.
Base Nacional Comum Curricular vai orientar os currículos da educação básica. E é uma norma de abrangência nacional, afinal é uma base nacional. Serve para o país inteiro. E não importa se é rede pública ou privada. Não importa. Não importa se a escola é pública ou se a escola é particular. Se é uma instituição de ensino de educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, tem que observar obrigatoriamente a BNCC. Ok? Se vier na sua prova, a BNCC é só para instituições públicas de ensino. Falso, está muito errado. Por quê? Privadas também. Beleza? Outra característica. Isso aqui cai muito em prova. Cai demais. Base Nacional Comum Curricular não é currículo. E na próxima telinha eu já vou mostrar para vocês umas considerações sobre o currículo. Por enquanto eu preciso que vocês saibam isso. BNCC não é currículo. Se vier na sua prova que a Base Nacional Comum Curricular é o currículo oficial do país, falso. É o currículo nacional, é o currículo da educação básica. Tudo errado, porque Base Nacional Comum Curricular não é currículo. Por enquanto é o que vocês precisam saber. Nós vamos evoluir essa conversa na próxima tela já. Beleza? Outra característica. Normatiza a parte comum do currículo. Normatiza a parte comum do currículo. Eu vou mostrar para vocês que o currículo possui duas partes. Uma parte comum e uma parte diversificada. BNCC vai trabalhar na parte comum do currículo. Eu vou evoluir essa conversa também na próxima telinha. E esta quinta característica aqui é a seguinte: a BNCC enfatiza a educação integral, as aprendizagens essenciais e as competências. São três expressões, terminologias, que têm tudo a ver com a Base Nacional. Tudo a ver. Primeiro, educação integral. O que é uma educação integral? A Base Nacional Comum Curricular enfatiza, defende a educação integral. O que é uma educação integral? E aí, primeiro alerta. Não confundam educação integral com jornada integral. São coisas diferentes. Jornada integral está relacionada ao tempo. Jornada integral é um tempo de duração ampliada. É um tempo de jornada ampliada, onde o aluno vai ficar. Segundo a LDB, por exemplo, no ensino fundamental, no mínimo 7 horas. Na educação infantil, no mínimo 7 horas. Já é jornada integral. Isso é jornada integral, tem a ver com o tempo. Educação integral, a conversa é muito mais abrangente. Educação integral é uma educação que vai trabalhar a formação completa do indivíduo. É uma educação integral, uma educação completa, uma educação global. É uma educação total, totalizante. Enfim, é uma educação que vai trabalhar todas as dimensões do aluno. A dimensão cognitiva, a dimensão física, a dimensão psicológica, social, afetiva, por aí vai. Isto é uma educação integral, uma educação completa. Ok? Eles vão, ao longo das demais aulas que nós vamos estudar, educação infantil, ensino fundamental, nós vamos falar muito de educação integral. BNCC defendendo esta educação integral. Ok? Então, primeiro aspecto, educação integral. Segundo aspecto, aprendizagens essenciais. BNCC, aprendizagens essenciais. Estão intimamente relacionados. É para também ligar o sinal na hora. Aprendizagens essenciais apareceu na prova BNCC. O que são as aprendizagens essenciais? São aquelas aprendizagens imprescindíveis para a formação do indivíduo. Ela é essencial, o aluno tem que aprender. Aprendizagens essenciais. Por isso,
certo que as aprendizagens essenciais estão na BNCC. Justamente porque a BNCC é obrigatória e vai fazer todos os alunos do Brasil inteiro de educação básica aprender estas aprendizagens essenciais. Ok? É justamente essa aprendizagem fundamental para a formação do cidadão, do indivíduo, justamente por ela ser essencial, é que ela vai constar na BNCC, porque a BNCC é obrigatória para todo mundo. Ok? Se não fosse essencial, não vai para a BNCC, não precisa. Esse é o raciocínio. Aprendizagens essenciais. Isso aparece muito, nós vamos fazer questões sobre isso. E esta outra palavrinha aqui também tem muita importância na Base Nacional Comum Curricular. Competências. A BNCC ela vai trazer para a gente as 10 competências gerais. O que são as competências gerais? São as competências que nós almejamos que os alunos consigam desenvolver. Por exemplo, nós vamos trabalhar para que o aluno desenvolva a competência da comunicação, a competência da argumentação. São 10 competências gerais, nós vamos ver isso também. Eu vou citar apenas nesta aula as 10 competências, mas nós vamos ver com profundidade no capítulo da introdução, que é a próxima aula. Mas, de antemão, quero que vocês saibam que competência é muito enfatizada na BNCC. E não só essas 10 competências gerais, mas também as competências específicas. Ao longo da BNCC, a BNCC vai estabelecendo competências específicas por área de conhecimento, por disciplina. Então, competências não vão faltar na Base Nacional Comum Curricular. Ok? Então, 3 expressõezinhas: educação integral, aprendizagens essenciais e competências intimamente ligadas à Base Nacional. Pronto. Características gerais. Recapitulando, é obrigatória, é uma norma obrigatória. Se vier que não é obrigatória, já manda embora essa alternativa. Abrangência nacional, tanto rede pública quanto privada. Tá? É norma obrigatória, vou até completar aqui, viu? Para a educação básica. É uma norma, como eu já disse, para a educação básica. Educação superior, não. Educação superior não entra BNCC. Não é currículo, eu vou explicar isso na próxima tela. Normatiza a parte comum do currículo, vou explicar agora na próxima tela. Antes, vamos fazer já uma questãozinha para esquentar? Olha o reloginho Pedagoflix, chegou a hora, vamos fazer uma questãozinha. Em relação à BNCC, julgue o item a seguir. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter obrigatório apenas para a rede pública de ensino da educação básica. Isso está certo? É um documento de caráter obrigatório apenas para a rede pública? Negativo, pública e privada. A questão está errada. Tranquila essa. Agora vocês não podem errar isso jamais. Já está no sangue, professor, eu não erro isso. Beleza, é isso mesmo. Não é para errar mesmo. Vamos lá. 2. A BNCC é o currículo obrigatório das escolas de educação básica. Olha aí, eu citei, eu já falei, mesmo sem ter aprofundado ainda, eu vou fazer isso agora na próxima tela, mas eu já disse que Base Nacional não é currículo. Jamais eu poderia dizer que Base Nacional é o currículo, não importa o que vem depois. Porque Base Nacional não é currículo. Errado também. E agora vamos falar de currículo. Vamos falar de currículo e a BNCC. Pessoal, nós temos que currículo, ele possui 2 partes. Uma parte comum e uma parte diversificada. E o que seria essa parte comum e o que seria essa parte diversificada? A parte comum de um currículo, estou falando aqui de currículo da educação básica. Nosso foco na Base Nacional Comum Curricular é a educação básica. O currículo
na sua parte comum, vai constar justamente aquelas aprendizagens essenciais, aqueles conteúdos comuns para todos os alunos do Brasil inteiro. É comum porque todos os alunos vão aprender. Não importa se o aluno está na zona urbana, na zona rural, no campo, se está numa escola indígena, quilombola, no norte do país, no sul do país, não importa isso. Comum, todos vão aprender. Para que um aluno não aprenda uma coisa, outro aluno de outra escola, de outro lugar, aprenda de uma forma totalmente diferente. Existe um mínimo de conhecimento comum para todos, as aprendizagens essenciais. E a parte diversificada do currículo, que é a outra parte. Essa parte diversificada, aí sim, fica a critério do sistema de ensino, da escola. Justamente porque não é comum, é diverso. É distinto, é a parte diversificada. E aí a escola, o sistema de ensino vai poder trabalhar essa parte do currículo diversificada de acordo com as características dos alunos, da região, da localidade, da cultura, da economia e por aí vai. Vai levar em consideração o contexto da escola. E aí, naturalmente, o currículo passa a ser diferente entre cada escola. Porque cada escola tem as suas características. Certo? Pode ser até uma escola vizinha a outra, mas já muda. Teoricamente, não existe um currículo igual a outro. Justamente funciona essa parte diversificada aqui, a parte distinta, que vai levar em consideração uma série de fatores. Então, os currículos são distintos por causa da parte diversificada. Não vamos fazer questão sobre isso. Então, existe uma parte comum, uma parte diversificada. A parte diversificada vai ficar a critério do sistema de ensino, da escola. A parte comum vai ser regida justamente por quem? Pela Base Nacional Comum Curricular. É a base de abrangência nacional comum, porque trata da parte comum, curricular, porque vai tratar de currículo. Então, vamos lá. Já podemos ampliar o que eu acabei de informar para vocês na tela anterior. Primeiro, Base Nacional não é currículo, e não é. Currículo da escola é o que vai constar tanto a parte comum quanto a parte diversificada dos conteúdos que vão ser ensinados aos alunos. Tem toda uma perspectiva de formação cidadã e por aí vai. E o que é a BNCC? Eu já falei que não é currículo. BNCC é um documento que vai nortear a construção do currículo das escolas de educação básica em relação à parte comum. Ok? É um documento obrigatório que vai servir de base para a elaboração dos currículos da escola em relação à parte comum. Mas jamais dizer que BNCC é o próprio currículo. Não. Não é. Isso cai muito em prova. Cai demais. Ok? Muito bem. Então, já estamos sabendo tudo de currículo, parte comum, parte diversificada. Estas partes aqui, comum e parte diversificada, precisam estar harmonizadas. Elas não podem ser partes estantes, isoladas, ok? Precisam estar harmonizadas. Mas o fato é que a BNCC vai trabalhar aqui. BNCC não entra aqui. BNCC não mete o nariz na parte diversificada. Não se mete. E aí, como já caiu em prova, a BNCC fixa a parte comum e diversificada do currículo. Falso. A BNCC vai trabalhar só a parte comum. Parte diversificada, BNCC não entra. Ok? Maravilha. Vamos treinar. Em relação à BNCC, julgue o item a seguir.
A Base Nacional Comum Curricular normatiza tanto a parte comum quanto a parte diversificada do currículo. E agora? Ah, professor, tá fácil demais. Eu já falou que a BNCC normatiza só a parte comum, a parte diversificada não. Então essa questão está errada. Facinho? Beleza, vou botar o carimbo. Carimbo aqui, ó. Questão melzinho. Bem tranquila. Beleza, então vamos ampliar essa conversa. Vamos fazer uma questão mais evoluída. As primeiras questões é só para ir amaciando, né? Ir amaciando o couro para depois a gente vir com a chinelada valendo. Então, olha como é que a questão aqui já ficou mais elaborada. Vamos dar uma olhadinha na questão. Vamos lá. Leia o artigo 26 da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a LDB, Lei 939496, um dos marcos legais que fundamentam a Base Nacional Comum Curricular de 2017. Nós vamos ver por meio da resolução de 2017 ainda. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. Pessoal, isso aqui é o que está escrito no artigo 26 da LDB. E os currículos, olha aqui as etapas da educação básica, devem ter uma parte comum, aqui ó, a base nacional comum, e devem ter uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Ele está dizendo, olha, a parte diversificada vai levar em consideração as características regionais, locais, da cultura, da economia, dos próprios alunos. Considerando a LDB, ou LDB, é a mesma coisa, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, é mais comum vir na prova LDB, nesse caso veio o LDB. Lei 939496 e as proposições da BNCC, é correto afirmar. E aí vamos às alternativas agora. A parte diversificada está para os direitos de aprendizagem, assim como a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, está para o atendimento à diversidade regional. Não, né? A questão inverteu. A parte diversificada é que está para o atendimento à diversidade. Se é diversificada, é justamente porque vai atender a diversidade regional. A questão inverteu. Errado. B. A BNCC e os currículos têm papéis sobrepostos, no sentido de assegurar aprendizagens necessárias ao aluno de cada etapa da educação básica. É uma questão perigosa, uma alternativa perigosa. O aluno precisa dar uma analisada. Olha o que está dizendo, que a BNCC e os currículos têm papéis sobrepostos. O que é sobrepor uma coisa a outra? Quando uma coisa se sobrepõe à outra, é como se ela tomasse a vez da outra. Deu para entender o raciocínio? Dizer que a BNCC tem papel sobreposto, se sobrepõe ao currículo ou vice-versa, é um erro. Porque são documentos distintos. Cada um com a sua função. Um não se sobrepõe ao outro, não tem papel sobreposto. A BNCC é um guia. É um documento orientador, obrigatório, orientador para a elaboração de um currículo. E o currículo é o documento da escola que vai trabalhar os conteúdos que vão ser ensinados aos alunos. São documentos distintos. Um depende do outro. O currículo depende da base, a base depende do currículo. Para que a base serviria se não existisse currículo? Não existe essa questão de se sobrepor. Falso. C. Os conteúdos, os conceitos e processos, bem como a definição das unidades temáticas da parte diversificada dos currículos, estão definidos na BNCC. Olha o que a questão está dizendo. Que os conteúdos, conceitos e processos, bem como a definição de unidades temáticas da parte diversificada, estão definidos na BNCC. A questão está dizendo que a BNCC define a parte diversificada e não. Porque eu já comentei que a BNCC não mete o nariz na parte diversificada. Não é com a BNCC. Ela não define a parte diversificada.
ela vai trabalhar a parte comum, as aprendizagens essenciais. Falso. Manda C embora. Letra D. Segundo a BNCC, os conteúdos curriculares passam a exercer uma função secundária no processo educacional, uma vez que a prioridade está na concentração das competências gerais. Olha, em nenhum momento a BNCC jamais ia dizer que os conteúdos curriculares, aquilo que o aluno vai aprender, agora é secundário. Não, isso aí agora, ó, segundo plano. Não tem nada a ver. Uma coisa é realmente ela dar uma ênfase às competências gerais. Nós vamos estudar as 10 competências gerais. Mas isso, de forma alguma, coloca os conteúdos curriculares em segundo plano. Não tem sentido. Falso também. Só pode ser a letra E, senão a gente vai anular a questão. Vamos lá. Uma das noções fundantes da BNCC é a relação entre o básico e comum e o que é diverso. Sim, é preciso saber o que é básico e comum, isso aqui está na BNCC, e o que é diverso em matéria de currículo, o que é diferente. As competências / diretrizes são comuns, enquanto os currículos são diversos. Faz sentido? Vamos então interpretar essa alternativa. Eu já falei que a BNCC ela fixa as 10 competências gerais. Ainda não mostrei quais são, mas já comentei sobre a importância das competências. E se a BNCC fala de competências, e se a BNCC fala justamente o que tem que ser comum para todo mundo, é claro que as competências estão no âmbito do comum, da parte obrigatória. Então, olha aqui. As competências / diretrizes são comuns para todos os alunos. Agora, os currículos são diversos. E são mesmos. Eu já falei que, teoricamente, não existe um currículo igual ao outro. Por quê? Por causa da parte diversificada. Por este motivo, os currículos são diversos. Os currículos não são comuns. Senão, bastaria fazer um currículo, todas as escolas seguiam o mesmo currículo. O que não pode ser assim. Porque isso desconsideraria as características regionais, as adequações que são necessárias de acordo com as características, interesses dos alunos, demandas e por aí vai. Ok? Então, a letra E está correta. Gabarito da banca, FUMARC, da questão letra E. Beleza, já vimos currículo, parte comum, parte diversificada. Vamos falar agora de BNCC, DCN e PCN. Base Nacional Comum Curricular, Diretrizes Curriculares Nacionais e Parâmetros Curriculares Nacionais. Estes 3 documentos vão ter conexão com o currículo. Afinal, Base Nacional Comum Curricular. Diretrizes Curriculares Nacionais e Parâmetros Curriculares Nacionais. Então, os 3 documentos têm relação, têm conexão com o currículo. E qual é a diferença entre eles? É isso que nós vamos trabalhar agora. Começando pelos PCNs, são mais de um, os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles são datados lá do final da década de 90, 96, 97, 98, 99. São documentos, são normas não obrigatórias. Isso é muito importante que vocês saibam. Parâmetros curriculares nacionais são documentos não obrigatórios. São normas não obrigatórias. São publicações que servem como referência para as escolas montarem seus currículos. Documentos bem antigos, final da década de 90. Ok? Não obrigatórios, mas muito utilizado por muito tempo. Serve como referências para a elaboração dos currículos. Uma referência não obrigatória. Ok? Observação. São documentos antigos, mas que estão valendo até hoje. Isso é muito cobrado em prova. Por exemplo, a questão fala que a Base Nacional Comum Curricular revogou os parâmetros curriculares nacionais. Negativo. Os parâmetros continuam valendo até hoje. Podem anotar isso aí.
Claro que com um uso muito menor, já vou explicar o porquê. Mas são documentos referências para elaborações de currículos não obrigatórios no final da década de 90. Vamos para as diretrizes. Diretrizes curriculares nacionais. Também do final da década de 90 e até os dias atuais, nós temos, por exemplo, diretrizes curriculares nacionais de 2018, a do ensino médio. Nós temos diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação profissional técnica de nível médio. Nós temos diretrizes curriculares nacionais para a educação no campo, educação quilombola, educação indígena. E não só para a educação básica, para a educação superior também, para os cursos de graduação em pedagogia, curso de graduação em direito. Diretrizes curriculares para a formação dos profissionais do magistério. Nós temos trocentas diretrizes curriculares nacionais. Inclusive algumas bem recentes. Okay? E o que são as diretrizes curriculares? As diretrizes curriculares são documentos obrigatórios. Já é uma primeira diferença em relação aos parâmetros. E que estabelecem as diretrizes, claro, são diretrizes curriculares nacionais, das etapas, modalidades, cursos e por aí vai. Eles não vão ser as diretrizes não são referências para elaborar um currículo. Como? São os parâmetros curriculares, só que referências não obrigatórias, e como é a BNCC, só que a BNCC é obrigatória. Diretrizes curriculares não servem para apontar o que nós vamos ensinar na escola. As diretrizes curriculares vão estabelecer as regras de uma determinada etapa, de uma determinada modalidade, de um curso, de graduação, seja o que for. Por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Essa diretriz vai dizer quais são os princípios, vai falar em princípios éticos, princípios estéticos, princípios políticos, vai falar de organização, vai falar de carga horária, vai falar que a matrícula vai considerar a idade da criança para ser matriculada na pré-escola até 31 de março. Então entra numa especificidade, entra nas regras de uma determinada etapa, de uma determinada modalidade, seja o que for. Ok? Então já perceberam a diferença? Diretrizes vão estabelecer as regras. É como se fosse a estrutura do curso, da modalidade. E são normas obrigatórias, as diretrizes. Então imagine a situação. Uma escola numa aldeia indígena, numa área indígena, que está trabalhando o ensino fundamental, e dentro dessa sala de aula tem um aluno com deficiência. Essa escola vai ter que observar as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, as diretrizes curriculares nacionais específicas do ensino fundamental de 9 anos, as diretrizes curriculares nacionais da educação indígena, as diretrizes curriculares nacionais para a educação especial, dentre outras. Só para vocês terem uma ideia. Porque está trabalhando em educação básica, por sua vez, de forma específica, o ensino fundamental, é uma educação indígena, tem deficiente, e por aí vai. Ok? Então, vamos lá, devagarzinho. Parâmetros curriculares nacionais não obrigatórios e vão ser referência para a elaboração de currículo. Diretrizes curriculares nacionais obrigatórias e vão servir para estabelecer a estrutura do curso. E agora chegamos na base nacional. BNCC. A BNCC ela foi homologada em 2017. Eu já vou mostrar a resolução número 2 de 2017. Então, muito mais recente que os PCNs e que a maioria das diretrizes curriculares, muito embora tenhamos diretrizes que são até de 2018, ou seja, mais novas do que a própria BNCC, mas a maioria são mais antigas. Então, a Base Nacional é um documento muito mais recente, obrigatória, tem um S a mais aqui, é uma norma obrigatória, e normatizam a parte comum, como nós já vimos, do currículo, a parte diversificada não. E vamos
fazer o seguinte raciocínio. Olha, nós já tínhamos os parâmetros curriculares nacionais, não obrigatórios, que já orientavam a elaboração dos currículos. Só que a partir de 2017 passamos a ter a Base Nacional Comum Curricular, que também é uma referência, só que obrigatória para a elaboração do currículo em relação à parte comum. Pergunto a vocês, o que a escola vai fazer agora? Ela tem ali os dois documentos. Um não é obrigatório, o outro passou a ser obrigatório, a BNCC. É claro que a escola passa a dar muita atenção para a BNCC. Nós vamos falar ainda do ano limite para ela entrar em vigor, que foi justamente 2020, isso vai constar na resolução que nós vamos estudar. Então, a partir de 2020, a BNCC é obrigatória. É claro que a escola passa a olhar mais para a BNCC, é obrigatória. E os parâmetros curriculares nacionais? Naturalmente, um desuso maior, mas continuam valendo. Muitas escolas se utilizam ainda aí, só que em segundo plano. Por quê? Eu tenho que atender obrigatoriamente a base. Atendi a base, eu ainda posso olhar para os parâmetros e pegar alguma ideia. Não, vou fazer alguma coisa no currículo aqui. Inclusive em relação à parte diversificada, porque a base não entra na parte diversificada. E os parâmetros, existem diversos temas transversais. Por exemplo, existem parâmetros que vão tratar de temas transversais como orientação sexual. Só para vocês terem uma ideia. Alguns temas variados. Então, os parâmetros continuam valendo. Na prática, com desuso. Um uso muito menor, mas continua. Se cair na sua prova que a base revogou os parâmetros, errado, continuam valendo. Beleza? E agora você já sabe, tem já consciência do que são os parâmetros não obrigatórios, referência para a montagem do currículo, diretrizes obrigatórias, vão trabalhar a estrutura, base nacional obrigatória, vai ser referência obrigatória para a parte comum do currículo. Legal? Pronto, é o suficiente. Vamos fazer aqui algumas questões. Vamos lá. Embora a base nacional e as diretrizes curriculares nacionais, olha aí as DCNs, normatizem sobre currículos das escolas de educação básica, estes documentos têm funções distintas. De fato, a base nacional com certeza vai trabalhar a parte do currículo na educação básica. As diretrizes curriculares nacionais, não todas, mas muitas delas trabalham o currículo da educação básica. E tem funções distintas, porque uma vai guiar a elaboração do currículo e a outra, as DCNs, vão trabalhar a estrutura dos cursos. Então, tem funções distintas, sim, a questão está correta. Ok? Olha aí, questão da FCC. Considerando os parâmetros curriculares nacionais, olha os PCNs, no quadro das mudanças provocadas pela base nacional, é correto afirmar que os PCNs deixam de ser obrigatórios por conflitarem com a base, sendo substituídos pela base. Tem dois erros aqui. Primeiro, não tem sentido falar que deixam de ser obrigatórios porque os PCNs nunca foram obrigatórios. E outro, não podemos dizer na prova, em nenhuma situação de prova, que PCN conflita com a base e que foi substituído pela base. Não, os PCNs continuam valendo. B. Tiveram as expectativas de aprendizagem substituídas pelos direitos de aprendizagem da BNCC, não substituiu os parâmetros. Os parâmetros continuam valendo. C. Os parâmetros perderam a sua função no momento da edição das diretrizes curriculares. Parâmetros não perderam a sua função. D. Não são tornados inválidos pela BNCC. Opa, parando aqui, isso aqui está certo. Os parâmetros não são tornados inválidos, não ficaram inválidos pela base, exatamente, permanecendo documentos orientadores. Perfeito. Gabarito.
Letra A. Foram automaticamente revogados pela portaria. Nem precisa saber que portaria é essa. Falso. Revogado, coisa nenhuma. Gabarito 6, letra D. Ok? Os parâmetros. Olha aí, questão da FCC. Nesse sentido, dizendo que base revogou parâmetros. Negativo. E agora nós vamos entrar na resolução do Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno, número 2 de 2017. Sugiro até anotar esse número, é uma resolução que é muito cobrada. Justamente a resolução número 2 de 2017, que instituiu a Base Nacional Comum Curricular. Ela é de 2017, por isso que a base é de 2017. Uma resolução muito importante. Ela vai trazer algumas regras que nós vamos abordar agora nesta aula. Ok? Essa resolução também fala, por exemplo, da parte de educação infantil e do ensino fundamental. Estes artigos que vão tratar exatamente dessas etapas, eu vou abordar quando eu entrar na parte de educação infantil e ensino fundamental. Mas algumas regras, alguns artigos desta resolução nós temos que ver agora. São artigos importantes, vai falar sobre questão de prazos, questões de conceitos, o que é competência, o que é aprendizagens essenciais. Importante sabermos isso aí. Uma curiosidade. Esta resolução número 2 de 2017 instituiu a Base Nacional Comum Curricular, mas só para 2 etapas, educação infantil e ensino fundamental. Professor, e o que aconteceu com o ensino médio? A parte da BNCC Ensino Médio ela foi instituída no ano seguinte, em 2018. Houve um atraso. Optaram por lançar logo em 2017 só com essas 2 e deixaram o ensino médio um pouquinho para depois. Por quê? Porque em 2017 nós tivemos a grande reforma do ensino médio. A Lei 13.415 de 2017 alterou profundamente a LDB justamente em relação ao ensino médio. Então o ensino médio estava meio que uma loucura, muita mudança, muita coisa nova em 2017. Então deixaram, vamos fazer o seguinte, Base Nacional para o ensino médio, ela vai entrar em 2018. Quando nós formos estudar a parte do ensino médio da BNCC, nós vamos entrar na resolução número 4 de 2018, ok? Resolução 2 de 2017 instituiu a BNCC e trabalhou somente, inicialmente, a educação infantil e o ensino fundamental. Vamos começar a falar da resolução. Simbora! Então, essa resolução institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Então, a base é para a educação básica. Já vimos, né? O artigo 1º diz o seguinte: a presente resolução e o seu anexo à resolução são os artigos que nós vamos estudar. Agora, o anexo é a própria BNCC. Este anexo tem 600 páginas. A BNCC é o anexo, a base, com 600 páginas. A resolução são os artigos que nós vamos estudar, não todos, mas os principais aqui. Institui a Base Nacional Comum Curricular como um documento de caráter normativo. Podem colocar 900 asteriscos aqui. Já está no artigo 1º da resolução da BNCC. A presente resolução institui a Base Nacional Comum Curricular como um documento de caráter normativo. Entenda esse caráter normativo como sendo uma norma obrigatória. E essa palavrinha-chave, normativo, é fundamental. Vocês saibam porque eu já vi várias e várias questões perguntando isso. Inclusive, nós vamos treinar. Ok? Então, a BNCC é um documento de caráter normativo. Na prova aparece, é um documento de caráter reflexivo. É um documento de caráter sugestivo. Negativo. Normativo. Vamos lá. Que define o conjunto orgânico e progressivo de quê? Das aprendizagens essenciais. Olha como nós já falamos de aprendizagens essenciais. Aquilo que é essencial para o indivíduo aprender. Como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da educação básica. E orientam sua implantação pelos sistemas de ensino em diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares.
Então, tem duas coisas que eu chamo muita atenção. A BNCC é um documento de caráter normativo e define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que devem ser ensinadas aos alunos. Parágrafo único. No exercício da sua autonomia prevista nos artigos 12, 13 e 23 da LDB, no processo de construção de suas propostas pedagógicas. Proposta pedagógica é a mesma coisa que projeto político pedagógico, o principal documento da escola. Atendido todos os direitos e objetivos de aprendizagem instituídos na BNCC, as instituições escolares, rede de escolas e seus respectivos sistemas de ensino poderão adotar formas de organização e propostas de progressão que julgarem necessários. Esse parágrafo único está praticamente replicando o que a LDB já diz sobre a questão da organização escolar, sobre a questão da autonomia que as instituições escolares, as redes de escolas possuem para se organizar, inclusive para definir propostas de progressão que julgar necessário. Por exemplo, é possível organizar em séries anuais, todo ano, tem progressão todo ano. Semestral, todo semestre. Em ciclos, normalmente tem mais de um ano, um ciclo de 3 anos. Imagine um ensino fundamental, que tem 9 anos, organizado em 3 ciclos. Cada ciclo com 3 anos. Então, a cada 3 anos, ele é promovido para o segundo, depois de 3 anos, promovido para o terceiro ciclo. São formas de progressões distintas. Fica a critério da escola, da rede de ensino, do sistema de ensino. Forma de organização. Então, a BNCC está reforçando que escolas, rede de ensino, sistema de ensino, normalmente o sistema de ensino que vai trabalhar essa questão, vocês têm liberdade para se organizar da forma que achar necessário. Então, se vier na sua prova que a BNCC restringe, limita as formas de organização das escolas, é errado. Olha aqui, parágrafo único. Pode se organizar do jeito que julgar necessário. Claro, atendendo às regras gerais. Por exemplo, o ensino fundamental tem que ter 9 anos. Em vez de eu botar em 9 anos, eu posso colocar em 18 semestres, que dá no mesmo? Pode. Em 3 ciclos de 3 anos? Pode, desde que cumpra os 9 anos. Ok? Seguindo. Questãozinha do IBAD. O documento de caráter normativo, que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o PNE, Que documento é esse de caráter normativo e que define as aprendizagens essenciais? Já sei, né, professor? Base Nacional Comum Curricular. Parabéns, aluno. Muito bem. É claro que como a gente está estudando a BNCC, fica até mais fácil, né? Mas na prova, se cair uma questão dessa na prova, você já vai se ligar. Documento de caráter normativo, aprendizagens essenciais, BNCC. Ok? A LDB não é. Parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, não é. Diretrizes curriculares nacionais de educação básica, não. Referenciais curriculares, também não. Base Nacional Comum Curricular. Mais uma, da OCP. A Base Nacional Comum Curricular possui caráter prescritivo que define um conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Sabendo disso, é correto afirmar que a base é um documento de caráter, olha aí como isso cai em prova, normativo, já está no sangue, professor. Não erro isso de jeito nenhum. Então, vou colocar o carimbo, melzinho. Questão tranquila. Não pode errar isso. Deus me livre você errar um negócio desse aí. Se joga aqui do navio. Não pode. Ok? Nem conta para o professor Alonso que você errou um negócio desse na prova. BNCC é documento de caráter normativo. Que vai definir o conjunto de aprendizagens essenciais. Combinado? Olha lá, hein? Vamos embora. Prosseguindo. Questão número 9. O artigo 26 da LDB, em vigor, afirma que os currículos da educação infantil devem contemplar a Base Nacional Comum Curricular. Em dezembro de 2017, o Conselho Nacional de Educação, vamos falar bastante do CNE,
aprovou a base. E de fato, viu? Foi o Conselho Nacional de Educação. Sobre esse tema, é correto afirmar que a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter, de novo, reflexivo? Não. Normativo? Sim. Opcional? Não. É obrigatório. Sugestivo? Não. Precisava nem ler o resto. Normativo que define o conjunto normativo orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos. Letra B, número 9. Está no sangue já. Legal? Muito bem. Vamos continuar com o artigo 2º. Nós só vimos o artigo 1º até agora. Então, o artigo 2º da resolução, olha aqui, do Conselho Nacional de Educação. Esta resolução é do CNE, Conselho Nacional de Educação. Na verdade, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais, todas elas também são resoluções. Todas elas também publicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Ok? Não é o MEC. O CNE é um órgão, é uma instituição vinculada ao MEC, mas não é diretamente subordinada. É uma instituição onde tem os conselheiros, é um Conselho Nacional de Educação. Tem os conselheiros, então existe uma relação de vinculação e não subordinação, não. Beleza? É o Conselho Nacional que elabora as resoluções, inclusive esta aqui, da implantação da base. Artigo 2º. Vamos falar de aprendizagens essenciais. Olha aí. As aprendizagens essenciais são definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e a capacidade de os mobilizar, articular e integrar, expressando-se em competências. Nós vamos ver já no próximo artigo também a definição de competências e é muito parecida com essa. Até porque o próprio artigo 2º fala, aprendizagens essenciais são definidas como, sinal de igual, então, igual, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Podem memorizar essa sigla aqui, chave. Então, as aprendizagens essenciais são competências, habilidades, atitudes e valores. E a capacidade de os mobilizar, articular e integrar. Então, a capacidade de mobilizar tudo isso, de articular tudo isso, de integrar tudo isso, expressando-se em competências. Então, aprendizagens essenciais são aquelas aprendizagens importantíssimas para a formação do indivíduo e que incluem os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores. Olha, também tem uma questão aí de formação cidadã, valores. Ok? E que mobilizadas, articuladas e integradas se expressam em competência. Nós vamos ver já a definição de competências que é praticamente o inverso. Vai falar da mesma conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, essa sigla-chave. Ok? Então, não importa se a questão está perguntando aprendizagens essenciais ou se está perguntando a definição de competências, vocês vão ter que lembrar desses 4 elementos. Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, chave. Ok? Eu ainda vou falar ainda de competências. Estamos em aprendizagens essenciais. Parágrafo único. As aprendizagens essenciais compõem o processo formativo de todos os educandos ao longo das etapas e modalidades do ensino no nível da educação básica, como direito de, olha aí, pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso aqui aparece em não sei quantas normas, trocentas normas. Aparece na Constituição Federal, aparece na LDB, nas diretrizes da educação básica, enfim, na base nacional. O que é isso que nós acabamos de ver? As 3 finalidades da educação. O famoso tripé da educação do professor Alonso. Olha aqui. Lá na LDB, no artigo 2º da LDB, a LDB fala: a educação tem por finalidades, então são as três finalidades da educação. Quais são as 3 finalidades? O pleno desenvolvimento do educando,
o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Olha o tripé da educação aí. São as 3 finalidades da educação escolar. A primeira finalidade é óbvia. É até fácil de lembrar na prova. Qual? O pleno desenvolvimento do educando. Porque a escola desde sempre possui esta finalidade. Desenvolver o educando. O aluno vai para a escola para se desenvolver. Não é verdade? Essa aí, tudo bem. E as outras 2 finalidades? A segunda, em relação ao preparo para o exercício da cidadania, ou seja, a escola tem a função de formar um cidadão. Não basta só a escola ensinar português, matemática, geografia e história, não. Tem que formar um cidadão. Preparo para o exercício da cidadania é a segunda finalidade. E qual é a terceira? Qualificação para o trabalho. Já pensando no trabalho, do emprego do aluno, do indivíduo, isso tem uma perspectiva, uma visão neoliberal. O neoliberalismo prega uma formação, uma qualificação para o trabalho em vista de redução de desemprego e tudo mais, melhoria da qualidade, das condições de vida das pessoas. Então, a qualificação para o trabalho. Qual é o tripé da educação? Na aula de LDB, eu encho o saco dos alunos. O aluno vai para a prova, tripé da educação na cabeça, chega a sonhar um tripé da educação. A Base Nacional faz referência a esse tripé da educação. E vocês precisam saber. De novo, pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, as 3 finalidades da educação. Muito bem, vamos treinar. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo, já sabemos, que define um conjunto orgânico e progressivo de quê? De aprendizagens. Estamos falando de aprendizagens e o quê? Essenciais. Não tem como errar um negócio desse, pelo amor de Deus. Não pode. Vocês estão proibidos de errar um negócio desse na prova. Aprendizagens essenciais. Não é atitudinais, específicas, centrais, complexas. Letra C é o nosso gabarito. Outra. VUNESP. A resolução número 2 de 2017, ao instituir e orientar a implantação da base, estabelece um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes da educação básica devem desenvolver ao longo das etapas da educação infantil e do ensino fundamental. Assim, seu artigo 2º define aprendizagens essenciais como... eu lembro, o professor falou, aprendizagens essenciais, eu tenho que lembrar do chave. Já é o meio caminho. Vamos buscar esse chave aqui, ó. Como é que são definidas as aprendizagens essenciais? O objeto de uma avaliação, um referencial curricular mínimo a ser avaliado em cada disciplina, é isso? Não. O conteúdo para o desenvolvimento do trabalho do professor em sala de aula, englobando os procedimentos, estratégias. Isso é a definição de aprendizagem? Não. Os efeitos alcançados na escola que não estão explicitados nos planos e nas propostas, não sendo sempre por isso claramente percebido pela comunidade. Não. Os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Olha o chave aparecendo. E a capacidade de hoje mobilizar, articular e integrar, expressando-se em competências. Nós já vamos ver competências. Já vou marcar. Acabamos de ver isso. Letra E é um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se de maneira substantiva e não arbitrária a um aspecto relevante. Não tem nada a ver com a definição de aprendizagens essenciais. Beleza? Tranquilo? Olha como a questão faz as suas viagens aqui, coloca um monte de... Mas está no sangue já. Aprendizagens essenciais, chave, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Ok? Vamos para o artigo 3º. No âmbito da BNCC, competência. Agora nós vamos ver a definição de competência. E vocês vão ver que é muito parecida com a de aprendizagens essenciais. Competência ela é definida como a mobilização de conhecimentos, compreendendo conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores, para desenvolver demandas complexas da vida
do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, competência ela é definida como igual mobilização, chave. Mobilização de conhecimentos, de habilidades, de atitudes e de valores. Pronto. E aí, para resolver demandas da vida, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Sabendo isto aqui. Eu até coloquei. Deixa eu apagar o que eu escrevi. Aqui. Competência igual a mobilização, chave. Sabendo isso aqui. E olha, isso cai demais. Cai muito essa questão de competência. Eu já falei que competências é uma das ênfases da BNCC. Tanto é que ela fala nas competências gerais, são 10, depois nas competências específicas de cada área de conhecimento, de cada componente curricular. Competências é fundamental em se tratando de base nacional. E por esse motivo, por ser tão importante, as provas, as bancas cobram muito esse assunto. Definição de competência. Pronto, aí está no sangue já. Competência, mobilização chave. Não erro isso de jeito nenhum na prova, pode vir. Você vai torcer agora para que isso caia na sua prova, tá bom? Vamos lá, vamos treinar. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, pontinho, 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 é definido como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver. Qual é a palavra que completa? Competência. Olha aí, questão Fundatec. Letra C. Tranquilo? Mais uma. Instituto Federal Sul-Rio Grandense, a Resolução número 2 de 2017 institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades de educação básica. No artigo 3º é descrita a definição de competência. Nessa resolução, competência é definida como... Vamos lá, vamos botar aqui, mobilização. Chave, tem que lembrar o que significa cada letra, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Vamos embora. Letra A. Mobilização de procedimento, já furou. É letra C aqui? Já não pode ser. Nem precisa ler o resto. Mobilização de conhecimentos, ok. Habilidades, ok. Atitudes, ok. E valores. Eu vou deixar ela em aberto porque eu não li o resto ainda, mas já encontrei mobilização chave. Deixa eu ler as outras. Mobilização de conceitos. Esse C aqui é de conhecimentos. O outro aqui é habilidades, é o H. Veio conhecimentos. Pronto, já está errado. E a letra D, mobilização de conceitos. Não é conceitos, é conhecimentos. E aqui é habilidades. Pronto, só sobrou a letra B. Mobilização de conhecimentos, que inclui conceitos e procedimentos. Habilidades, que inclui práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 13, letra B. Beleza? Com isso aqui, ó, resolve com muita tranquilidade. A questão não é fácil, não. Por quê? Porque vocês perceberam que a questão é grande e a banca ficou mexendo com palavrinhas, ficou trocando os detalhezinhos. Tirou conhecimento e botou conceito. Olha aí. Mas a gente já sabia da sigla-chave, a próxima tinha que ser o H, habilidade, não apareceu, a questão ficou errada. Esquematizando, fica tudo mais fácil. Ok? Vamos lá. Mais uma. Fundep. Documento de caráter normativo, a Base Nacional determina um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos necessitam desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Em relação à BNCC, é correto afirmar... Agora vamos às alternativas. Vamos lá. Corresponde ao currículo obrigatório dos sistemas? A BNCC corresponde ao currículo obrigatório? BNCC não é currículo. Falei isso no início da aula. Falso, errado.
B. Nela define-se competência. Sim, na BNCC define-se competência. Na sua totalidade, como a mobilização de conhecimentos e habilidades. Opa, mas cadê o resto? Na sua totalidade, como sendo conhecimentos e habilidades, faltou atitudes e valores. O restante do chave. Falso, errado. C. Preconiza, prega a fragmentação disciplinar. Para com isso. Vocês vão perceber, quando nós estudarmos a base, que a todo momento nós vamos falar num currículo integrado. Esta integração é justamente o contrário de fragmentação. Um currículo fragmentado ele é isolado, ele é estanque, uma disciplina não conecta com a outra. Num currículo integrado nós temos uma comunicação, uma interdisciplinaridade. Beleza? Fragmentação não. E letra D. Explicita o seu compromisso com a educação integral. Sim, aquela educação totalizante. Nós falamos de educação integral lá nas características, logo nas primeiras telas dessa aula. Reconhecendo que a educação básica deve ter em vista a formação e o desenvolvimento humano global. Verdade. 14, letra D. Continuando. O parágrafo único do artigo 3º, ele é bem interessante, também bastante cobrado em prova, diz o seguinte: para os efeitos desta resolução, com fundamentos no caput do artigo 35A e no parágrafo 1º do artigo 36 da LDB, a expressão competências e habilidades deve ser considerada como equivalente à expressão direitos e objetivos de aprendizagem presentes na lei do PNE. O que ele está dizendo? Simples assim. Competências e habilidades é o mesmo que direitos e objetivos de aprendizagem. É a mesma coisa, é isso. E é isso que você precisa saber para a prova, eu vou mostrar agora. Competências e habilidades é a mesma coisa, é o equivalente a direitos e objetivos de aprendizagem, lá no PNE. Então, quando no PNE fala disso aqui, entenda que ele está falando disso aqui. É isso. Olha como vem na prova. Questão da VUNESP. A Resolução 2 de 2017 e seu anexo institui a Base Nacional como um documento de caráter normativo que vai definir as aprendizagens essenciais, aquela história toda que a gente já viu várias vezes. E aí vem, para os efeitos dessa resolução, com fundamento no caput do artigo 35A e no parágrafo 1º do 36 da LDB, a expressão competências e habilidades deve ser considerada como... Olha como a banca cobra. Competências e habilidades é equivalente a direitos e objetivos de aprendizagem. Não foi isso que nós vimos? Direitos e objetivos de aprendizagem. Simples assim. É o equivalente. Gabarito. Letra C. Não é equivalente a conteúdos mínimos, a formação básica comum, formação comum indispensável para a cidadania, nem desenvolvimento da capacidade de aprender. Direitos e objetivos de aprendizagem. O artigo 4º eu estou trazendo apenas para citá-lo aqui, porque nós vamos aprofundar ele na próxima aula. Ele diz o seguinte: a Base Nacional Comum Curricular, em atendimento à LDBI e ao PNE, ao Plano Nacional de Educação, são duas leis distintas, a LDB, Lei 9394 de 96, o PNE, Lei 13.005 de 2014. Duas leis importantes, uma fixa as diretrizes e bases, a outra vai fixar as metas para a educação, as metas e estratégias. Aplica-se à educação básica e fundamenta-se nas seguintes competências gerais. Expressão dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento a serem desenvolvidos pelo estudante. Então, esse artigo 4º da Resolução número 2 de 2017,
ele já traz as 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas nos alunos da educação básica. Eu vou apenas citar os 10 aqui, porque na próxima aula, na aula da BNCC, capítulo da introdução, nós vamos nos aprofundar, porque a própria base, nesse capítulo, trabalha com bastante profundidade esse tópico. Então, para não ficar repetitivo, eu vou focar nesta parte de competências gerais na próxima aula. Mas eu quero que vocês saibam que essas competências gerais estão elencadas no artigo 4º da base. É a competência do conhecimento, competência do pensamento científico, crítico e criativo, competência do repertório cultural, competência da comunicação, da cultura digital, do trabalho e projeto de vida, da argumentação, do autoconhecimento, autocuidado, da empatia e cooperação e da responsabilidade e cidadania. Buscaremos, então, desenvolver nos alunos da educação básica estas competências. Que ele tenha a competência do conhecimento, que ele conheça, que ele pense cientificamente, criticamente, ou pensamento crítico, criativo, que ele tenha conhecimento sobre as culturas, que ele tenha a competência de se comunicar. O mundo digital, as tecnologias digitais estão presentes no nosso dia a dia, temos que trabalhar essa competência nos alunos. A competência do trabalho, nós já vimos que uma das finalidades não é a qualificação para o trabalho, aqui, projeto de vida. A argumentação, fazer o aluno argumentar e argumentar bem, com lógica. Competência do autoconhecimento, do autocuidado, fazer o aluno se cuidar, se conhecer. Competência da empatia, da cooperação, fazer o aluno trabalhar em grupo, respeitar o próximo. E competência da responsabilidade e cidadania. Olha a questão da formação cidadã aqui. Por exemplo, entra aqui a questão do cuidado com o ambiente, entre outras coisas. Ok? Beleza, próxima aula nós vamos trabalhar com a propriedade, com a profundidade devida. Vamos em frente, artigo 5º. A BNCC é a referência nacional para os sistemas de ensino e para as instituições ou redes públicas ou privadas e privadas. Então, como eu já disse lá no início da aula, a BNCC ela é uma referência nacional obrigatória tanto para a rede pública quanto para a rede privada da educação básica. Não importa se a escola é federal, estadual, distrital ou municipal, para construírem ou revisarem seus currículos. Parágrafo 1º. A base nacional deve fundamentar a concepção, formulação, implementação, avaliação e revisão dos currículos e, consequentemente, das propostas pedagógicas das escolas. A base nacional deve fundamentar a concepção, formulação, implementação, avaliação e revisão dos currículos e, consequentemente, das propostas pedagógicas. Então, a primeira parte. Que a BNCC vai influenciar o currículo, não há a menor dúvida. Ela é uma referência obrigatória, a parte comum do currículo. E aí, tudo bem. Mas olha que interessante, que ela também vai influenciar na formulação, na concepção da proposta pedagógica da escola, que é o principal instrumento de planejamento, é um instrumento global de planejamento da escola. E vai trabalhar não só a parte pedagógica, mas a parte administrativa, financeira, jurídica, tudo isso no projeto político pedagógico, ou proposta pedagógica, ou projeto pedagógico, é a mesma coisa. É o mesmo documento. Então, a BNCC, olha o que acabamos de ver no parágrafo 1º, também vai influenciar na formulação não só do currículo, mas da proposta pedagógica. E vamos evoluir essa conversa. Contribuindo desse modo para a articulação e coordenação das políticas e ações educacionais. Contribuindo para a articulação e coordenação de políticas e ações educacionais. A BNCC contribui, sim, para a elaboração de políticas educacionais. As políticas são criadas pelos governantes. Ok? As políticas públicas e educacionais não é a escola que faz, é o governador, o prefeito, enfim. Está numa escala muito maior. E a BNCC vai ser referência também para essas políticas públicas. Olha a importância da BNCC. Então, a BNCC vai servir para a elaboração de currículo, vai servir para a elaboração de propostas pedagógicas ou do projeto político-pedagógico, vai servir para a elaboração de políticas públicas educacionais.
desenvolvidas no âmbito federal, estadual, distrital e municipal, especialmente em relação a políticas de formação de professores, de avaliação da aprendizagem, de definição de recursos didáticos e de critérios definidores de infraestrutura adequada ao pleno desenvolvimento da oferta da educação de qualidade. Então, olha como a Base Nacional vai ser uma referência para políticas educacionais em geral e em especial em relação à formação dos professores, avaliação da aprendizagem, recursos didáticos e infraestrutura. O que adiantaria a gente ter uma base nacional super bacana, maravilhosa, perfeita, e aí vai ser só um documento no papel se não houver condições para implantar tudo que a base orienta. Então, a base vai ser um guia para as políticas em relação à formação docente, em relação à avaliação da aprendizagem, recursos didáticos que vão ser proporcionados às escolas, infraestrutura, para fazer essa base nacional comum curricular ser efetivada. Parágrafo 2º. A implementação da base nacional deve superar a fragmentação de políticas educacionais, ensejando o fortalecimento de um regime de colaboração. Isso aqui está na LDB, artigo 8º da LDB. Regime de colaboração, onde União, Estados, Distrito Federal e municípios trabalham em conjunto, em regime de colaboração, para que superemos essa fragmentação de política educacional, onde cada um faz a sua política. O Estado faz a sua política, o município, o Distrito Federal, a União. A ideia é fazer uma integração, superar, vencer a fragmentação de políticas educacionais. E como a Base Nacional é um documento que vai ser uma referência para as políticas educacionais e é um documento de abrangência nacional, não importa se a escola é federal, estadual, municipal ou distrital, ela vai contribuir sim, a BNCC vai contribuir sim para superar a fragmentação de políticas educacionais. Ok? Maravilha! Vamos treinar! A Resolução número 2 de 2017 afirma em seu artigo 5º que a implementação da Base Nacional Comum Curricular deve o quê? Fica mais fácil até se eu for direto na alternativa e depois eu comento as outras. Olha aqui. Superar a fragmentação de políticas educacionais, fortalecendo a colaboração entre as 3 esferas de governo. Olha o regime de colaboração e balizando a qualidade da educação ofertada. Olha como isso bate com o que acabamos de ver. Vou até marcar logo. Vamos ver as outras alternativas. A implementação da Base Nacional deve demarcar as fronteiras entre o sistema federal, estadual e municipal de ensino, com vistas a fortalecer ações educativas e propostas pedagógicas independentes e locais. Não. Demarcar fronteira é o mesmo que separar. Ó, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Tá aqui, a fronteira é essa aqui, ó, não passa daqui não. É justamente o contrário. A Base Nacional vai pegar todo o território nacional, vai integrar. Então, letra A errada. C. Estabelecer um modelo de projeto político-pedagógico escolar, visando assegurar o cumprimento dos princípios da gestão democrática. BNCC não estabelece modelo de projeto político-pedagógico não, viu? É como se a BNCC falasse, olha, escolas, está aqui o projeto político-pedagógico, esse é o modelo, segue isso aqui. Não. Cada escola tem o seu projeto político-pedagógico a ser elaborado de uma maneira coletiva, atendendo aos interesses da comunidade educacional que o representa, enfim. Jamais a Base Nacional vai estabelecer o projeto político-pedagógico das escolas. Não, jamais. Falso. D. Atualizar as diretrizes que norteiam. BNCC atualiza as diretrizes curriculares, frente às novas demandas de aprendizagem, substituindo legalmente o Plano Nacional de Educação. A Base Nacional substitui o PNE. Negativo. Falso. Letra E. Eliminar as variações locais na elaboração dos currículos dos sistemas de ensino público e particular, reduzindo assim as desigualdades.
o objetivo da base não é eliminar variações locais do currículo, até porque isso é permitido. A base nacional vai entrar só no mérito do que é comum. Ela não entra no mérito do que é diverso. Por quê? Porque tem que haver essa variação curricular de acordo com o contexto. Isto é a base de um currículo. Tem uma parte comum e tem uma parte diversificada. Reconhece-se a importância de ter uma parte variada, diversa, que vai se adequar à realidade dos alunos. É importante essa variação para que o currículo fique igual para todo mundo. Então, falar que a base nacional vai eliminar as variações locais, isso está errado. Falso. Só pode ser a letra B, nosso gabarito. Outra questão. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos e aprendizagem, desenvolvimento e conformidade com o preceitua o PNE. Já vimos isso aqui não sei quantas vezes, né? Quase todas as questões trazem o mesmo texto inicial da base. Vamos lá. Em relação à BNCC, assinale a alternativa incorreta. A questão que é errada. Letra A. A Base Nacional busca contribuir para o alinhamento de políticas e ações nos âmbitos federal, estadual e municipal, referente à formação de professores, à avaliação, elaboração de conteúdos educacionais, aos critérios para a infraestrutura. Isso é verdade. A BNCC contribui para esse alinhamento de políticas educacionais. Nós vimos isso. B. Espera-se que a BNCC contribua para superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje fortalecimento do regime de colaboração nas três esferas do governo e seja balizadora da qualidade da educação. Ok também. C. Trata-se de um documento consultivo? Meu Deus do céu! Negativo. É um documento normativo. Vimos isso 1 milhão de vezes. Inclusive, o próprio enunciado já diz que se aplica à educação escolar, tal como se define o parágrafo 1º do artigo 1º da LDB, não se aplica à educação escolar, se aplica à educação básica. Ok? A educação superior fica fora. Falso. Letra D é errada, né? A questão que é errada, vou marcar ela aqui, o gabarito. D. Trata-se de uma referência nacional, é uma referência obrigatória, nacional, para a formulação dos currículos dos sistemas das redes escolares e das propostas pedagógicas das instituições escolares de Estado, Distrito Federal e do município. Verdade. A letra C está absurda. Se é consultivo, a pessoa consulta quando quer. Não é isso. É um documento obrigatório, normativo. 18. Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas das redes escolares dos estados, DF e municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares. A BNCC integra a Política Nacional de Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações no âmbito federal, estadual e municipal. Assinale a alternativa que não se refere a essas ações. Formação de professores, sim, nós vimos. Fragmentação de políticas educacionais. Nós vamos buscar a fragmentação de política? Não, a integração. Errado. Avaliação? Sim. Elaboração de conteúdos educacionais? Sim. Critério para oferta de infraestrutura? Sim, também. A totalmente absurda é a 18, a letra B. Vamos voltar aqui? Vamos relembrar? Olha aqui. Vou até apagar o texto todo aqui. Olha aqui, a BNCC vai fundamentar a concepção e implementação dos currículos, proposta pedagógica, contribuindo para a articulação de políticas e ações educacionais desenvolvidas no âmbito federal, estadual e municipal, especialmente em relação à formação dos professores, avaliação da aprendizagem, recursos didáticos, infraestrutura. Ok?
Ó, formação de professores, avaliação, a elaboração dos conteúdos educacionais, com certeza, porque ela é referência para o currículo, concordo? Não há a menor dúvida contra a letra D. Infraestrutura, também. E a B está absurda. Pulando aqui para o artigo 15. Por que eu estou pulando? Porque, como eu disse ainda há pouco, essa parte do meio dos artigos que eu pulei vão falar especificamente de educação infantil, do ensino fundamental. E isso aí a gente vai falar quando nós falarmos da BNCC Educação Infantil e BNCC Ensino Fundamental. Beleza? Então, estou indo agora para as regras finais da resolução. O artigo 15 diz: as instituições ou redes de ensino podem, de imediato, alinhar seus currículos e propostas pedagógicas à BNCC. Vamos entender esse dispositivo, a resolução de 2017. O artigo 15 diz: as escolas e instituições de ensino podem imediatamente adaptar, alinhar seus currículos e propostas pedagógicas à BNCC. Ou seja, desde a publicação da BNCC já era possível fazer a adequação. E o parágrafo único complementa essa informação. A adequação dos currículos à BNCC deve ser efetivada preferencialmente até 2019 e, no máximo, até o início do ano letivo de 2020. Ou seja, início do ano letivo de 2020 passou a ser obrigatória a base nacional. Não tem mais conversa. Até então, havia uma flexibilidade. Já havia uma recomendação, preferencialmente até 2019, viu? Mas, até o início de 2020 é o prazo final. Tem que já estar abordando. Já tem que ter feito a adaptação do currículo à base. Esse prazo é muito importante, vocês precisam saber. Depois eu vou mostrar para vocês um quadrinho com os prazos, ok? Artigo 16. Em relação à educação básica, as matrizes de referência das avaliações e dos exames em larga escala devem ser alinhados à base nacional no prazo de 1 ano. Pessoal, o que é avaliação de larga escala? É aquela avaliação, por exemplo, de âmbito nacional, o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. É uma avaliação de larga escala. Por exemplo, a gente tinha a antiga Prova Brasil. A Prova Brasil foi incorporada pelo SAEB. Pertence ao SAEB agora. É uma avaliação de âmbito nacional, em larga escala. E essa avaliação, essa provinha, tem que levar em consideração a base. É isso que ele está dizendo. Ok? Tem que levar em consideração a base. Qual é o prazo para essa adaptação? 1 ano. Então, foi em 2018. 1 ano a partir de 2017 e 2018. Artigo 17. Na perspectiva da valorização do professor e de sua formação inicial e continuada, então estamos falando de valorização do professor e da sua formação inicial e continuada, as normas, os currículos dos cursos e programas a eles destinados devem adequar-se à base nacional nos termos do parágrafo 8º, artigo 61 da LDB, devendo ser implementado no prazo de 2 anos contados da BNCC. Então, o prazo aqui mudou, já não é de 1 ano. O prazo aqui é de 2 anos. Prazo para quê? Para adequar, para adaptar os cursos, os programas de formação inicial e continuada do professor à base. Beleza? Vamos continuar. Parágrafo 1º. A adequação dos cursos e programas destinados à formação continuada de professores pode ter início a partir da publicação da base. Ele está dizendo o seguinte, olha, o prazo é de 2 anos para adaptação, mas pode ser de imediato. Ok? Pode ser a partir da publicação da base, ou seja, 2017. Parágrafo 2º. Para a adequação da ação docente à base, o MEC deve proporcionar ferramentas tecnológicas que propiciem a formação pertinente no prazo de 1 ano a ser desenvolvido em colaboração. Então, é um prazo para ferramentas tecnológicas que propiciem a formação docente. Mais um prazo. Também, naturalmente, esse prazo já acabou. Artigo 18. O ciclo de avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, seguinte à aplicação da base, deve já observar as determinações aqui expostas na sua matriz de referência. O ENAD
É uma avaliação, é um exame que ocorre lá na educação superior. Professor, então por que isso aqui está aqui? Se a BNCC é para educação básica, o que o ENAD está fazendo aqui? É porque o ENAD ele possui duas avaliações. Uma avaliação dos alunos ingressantes na educação superior e uma outra avaliação para os concluintes. E a avaliação dos ingressantes ela é feita com base na nota do Enem. E se é o Enem, se é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, já é um exame que tem que levar em consideração a BNCC, porque o ensino médio é uma das etapas da educação básica, está dentro da BNCC. Ok? É por isso. Então, qual é o prazo para o ENAD? Já o seguinte. Então, o primeiro ENAD, depois de 2017, já tem que constar, tem que ter por referência a base nacional. Artigo 19. Os programas e projetos do MEC também devem ser alinhados à BNCC no prazo de 1 ano. Então, os programas, projetos do MEC que estavam em vigor em 2017 precisaram ser alinhados à base também no prazo de 1 ano. O Programa Nacional do Livro Didático, é um programa também bastante conhecido, Programa Nacional do Livro Didático, deve atender o instituído pela BNCC, respeitando a diversidade de currículos construído pelas diversas instituições ou redes de ensino, sem uniformidade de concepção pedagógica. Isso aqui é um princípio do ensino previsto na LDB. Não pode haver uniformidade de concepção pedagógica. O princípio correto é pluralismo. Temos que trabalhar um pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Artigo 3º da LDB. E ele corrobora com isso, sem uniformizar concepções, justamente trabalhando esse pluralismo de ideias. O Programa Nacional do Livro Didático é um programa que distribui livros para as escolas. E esses livros vão trabalhar conteúdos, e esses conteúdos precisam estar alinhados à base nacional. Artigo 21, também um prazo muito importante. A base nacional deverá ser revista. Olha o prazo, 5 anos após o prazo de efetivação. 5 anos é o prazo. Na prova aparece 10 anos, 15 anos, 2 anos. Gravem bem, 5 anos é o prazo de revisão da base. E aí, professor Alonso, facilita a vida de vocês. Olha a tabelinha dos prazos. Eu coloquei aqui, de certa forma, do mais importante para baixo. Prazo para revisão da base, 5 anos após a efetivação. Prazo para adequação dos currículos à base, preferencialmente até 19 e no máximo até o início do ano letivo de 2020. Esses dois aqui caem muito em prova. Prazo para currículos dos cursos e programas de formação inicial e continuada dos professores. Qual é o prazo de adaptação? 2 anos. Vejam que é o único com 2 anos. É esse de curso de formação dos professores. O restante, 1 ano. Matrizes de larga escala, 1 ano. Programas e projetos do MEC, 1 ano. Ferramentas tecnológicas que propiciam a formação docente, 1 ano. E o Exame Nacional do Estudante, o ENAD, ficou para a avaliação seguinte. A primeira avaliação após a publicação da BNCC já tinha que levar em consideração a BNCC. Beleza? Esquematizado. Vamos treinar? Vamos fazer essa questãozinha aqui, a penúltima da aula. A resolução número 2 de 2017 instituiu a Base Nacional para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. Verdade. Essa de 2017, essa resolução, instituiu para a Educação Infantil e Fundamental. Conforme eu já comentei, a do ensino médio ficou para 2018, no ano seguinte. Entre suas determinações, é correto afirmar o quê? Letra A. A BNCC no ensino fundamental está organizada em áreas acadêmico-científicas. Bom, isto aqui nós não vimos ainda, nós vamos ver quando entrarmos em ensino fundamental. Mas como as outras alternativas foram bem interessantes, e tem tudo a ver com o que nós vimos na aula, eu optei por manter a questão. Mas o fato é que o ensino fundamental ele é organizado em áreas do conhecimento. Nós vamos ver todas as áreas de conhecimento do ensino fundamental, são 5 áreas. Ok? Basta saber isso por enquanto. Então, não é áreas acadêmico-científicas, são áreas do conhecimento, é outra coisa. A letra A está errada. B.
A adequação dos currículos à BNCC deve ser efetivada preferencialmente até 2019 e no máximo até o início do ano letivo 2020. Perfeito! É o gabarito. Olha a letra C. A base nacional deverá ser revista no prazo de 10 anos. Não, 5 anos. Falso. Letra D. As matrizes de referência das avaliações e dos exames em larga escala devem ser alinhadas à BNCC no prazo de 2 anos. O único prazo de 2 anos é o de formação docente. O restante é tudo um ano só. Inclusive esses da matriz de larga escala. 1 ano. Falso. Olha o nosso gabarito aí. 19, letra B. E aqui, finalizando a parte teórica, aqui é o último artigo da resolução. O 22 diz que o Conselho Nacional de Educação, o mesmo que publicou a resolução, elaborará normas específicas sobre computação, tecnologia, orientação sexual, identidade de gênero. Olha que interessante. A resolução foi publicada em 2017. Agora, estes assuntos aqui, de uma forma muito clara, a resolução fala, olha, estes assuntos aqui, o CNE vai falar depois. Foi isso? O CNE vai elaborar normas específicas sobre esses 3 temas: computação, orientação sexual e identidade de gênero. 23. Também o Conselho Nacional de Educação, mediante proposta de comissão específica, deliberará se o ensino religioso terá tratamento como área do conhecimento ou como uma disciplina, como um componente curricular de ciências humanas no ensino fundamental. Bem interessante. Quando nós formos estudar o ensino fundamental, nós vamos ver as 5 áreas de conhecimento, vamos perceber que o ensino religioso ele está como uma área de conhecimento. Uma das 5, a 5ª área de conhecimento. E aqui, a resolução colocou a conta para o Conselho Nacional de Educação. Olha, CNE, Conselho Nacional de Educação, mediante uma proposta de comissão específica, você precisa deliberar se o ensino religioso vai continuar sendo uma área de conhecimento do ensino fundamental ou se não vai ser mais área de conhecimento e vai ser uma disciplina, um componente curricular dentro de ciências humanas. Ciências humanas já tem, por exemplo, geografia e história. Entraria o ensino religioso também. Ok? Bem interessante isso aqui. Artigo 24. Cabe a quem? Ao Conselho Nacional de Educação, sempre ele, no âmbito de suas competências, resolver as questões suscitadas na presente norma. Então, se aparecer alguma questão na base nacional, alguma dúvida, questões suscitadas na base, quem é que vai resolver? O Conselho Nacional. Afinal, foi ele que publicou a resolução. Artigo 25. No prazo de 30 dias a contar da publicação da presente resolução, o Ministério da Educação editará um documento técnico complementar contendo a forma final da base nacional. Isso já foi feito 30 dias depois. O documento final da base. Aqui não vejo importância nesse dispositivo. Prazo de 30 dias. Foi publicada a resolução, 30 dias depois foi publicada a forma final da base. Aquela base com um monte de páginas que eu comentei. O artigo 26, essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições contrárias, e a gente encerra a resolução 2 de 2017, que instituiu a base. E vamos para uma questãozinha. Olha aí. Quem aprova e quem homologa, respectivamente, a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum? Quem aprova e quem homologa a aprovação? E aí nós temos que saber. Bom, nós já vimos que quem é que publicou a Base Nacional Comum Curricular? O Conselho Nacional de Educação. É ele que publicou a base, é ele que disse quais são as áreas de conhecimento, quais são os componentes curriculares de cada área. Então, quem é que vai incluir um novo componente? O Conselho Nacional de Educação. Só que tem que ser homologado pela instituição maior, que é o próprio MEC. Ok? Então, quem vai aprovar é o Conselho Nacional de Educação, o CNE. E quem vai homologar vai dizer, ó, tá aqui, tá ok, aceito,
tudo certo, é o MEC, é o Ministro de Estado da Educação. As outras alternativas, órgãos estaduais competentes, nenhum órgão estadual, municipal, poderá aprovar qualquer mudança na base nacional. Se a base nacional é do país inteiro, como é que um estado, um município, vai poder fazer uma aprovação de mudança na base? Então já elimina todas as outras alternativas. Órgãos estaduais não podem aprovar, municipal, conselho estadual, não pode. Conselho Nacional de Educação e o MEC. Esses órgãos existem. Por exemplo, existe o Conselho Nacional de Educação, mas também existem os Conselhos Estaduais de Educação, Conselho Municipal de Educação, Conselho Distrital de Educação do Distrito Federal. Esses órgãos existem, mas quem vai aprovar é o Conselho Nacional de Educação, CNE. Gabarito, questão 20, letra E. Ok? E na próxima telinha, deixa eu dar uma olhada aqui, o gabarito para vocês. Na próxima tela, vamos ver. Pronto, está aqui. Gabarito. Podem dar um print, dar um pause, anota, façam o que vocês quiserem. Gabarito das questões. Hoje vocês vão precisar do gabarito. Quando vocês realizarem o download do material, você tem a opção de fazer o download do material na descrição desse vídeo. Base Nacional Aula 1 na descrição do vídeo. Tem a opção, pega o seu material aqui, clique aqui, aí você clica, vai aparecer uma janela. Um botãozinho azul, download, clica ali e você vai poder baixar o material com as questões e o gabarito está aqui. Combinado? E aí, galera, como é que está a nossa viagem? Gostaram da primeira aula? Espero que sim. Tá? Se ficou alguma dúvida, coloque aqui na plataforma Pedagoflix, tem um espaçozinho contato. Coloque a sua pergunta lá. Sua pergunta chega para o professor Alonso responde, essa resposta bate no seu e-mail, o mesmo e-mail cadastrado na plataforma Pedagoflix. Tá certo? Então é isso aí, galera. Finalizamos esse primeiro aulão sobre aspectos gerais da Base Nacional. A partir da próxima aula, já temos o anexo BNCC, esse anexo gigante, 600 páginas. Nós vamos começar com a parte, o capítulo da introdução da base. Tá certo? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.